Você já sentiu aquela sensação de que ganhou um presente dos céus? Algo tão bom, tão perfeito, que chega a dar medo? Era exatamente assim que eu me sentia sobre meu casamento com o Tião. Eu acreditava com toda a força do meu coração que tinha encontrado o companheiro perfeito para minha vida. E por muitos anos, tudo indicava que eu estava certa. Meu nome é Aparecida, mas podem me chamar de Cida. E agora estou com meus 68 anos. Até pouco tempo atrás, eu tinha uma vidinha simples, tranquila. Dessas que muita gente sonha ter na terceira idade. Meu marido, Sebastião, era um homem quieto, carinhoso e muito cuidadoso. Vivíamos naquela calmaria boa que vem quando você sente que já passou por tudo que tinha que passar nessa vida. Depois de tantos anos ralando, finalmente eu tinha alcançado meu cantinho de paz. Meus filhos já estavam criados, cada um tocando sua própria vida. E sobrou só nós dois, eu e o Tião, vivendo um amor maduro, sereno e cheio de companheirismo. Nossa vida em Bom Sucesso, cidadezinha pequena no interior da Bahia, seguia um ritmo próprio, sem pressa. Todo dia eu acordava cedinho, antes mesmo do galo cantar, e preparava nosso café da manhã, sempre do jeitinho que ele gostava. Café coado na hora, bem forte, pão caseiro quentinho e aquela manteiga feita em casa derretendo por cima. Era uma delícia ver a satisfação nos olhos dele, enquanto saboreava cada pedaço. Enquanto eu arrumava a cozinha, Sebastião ficava na varanda, sentado na cadeira de balanço que ele mesmo fez, observando os passarinhos, o movimento da rua, sem dizer palavra, apenas apreciando a tranquilidade daquele momento. Nesses momentos simples, eu sentia uma felicidade profunda, dessas que não dá nem para explicar direito. Às vezes eu parava o que estava fazendo só para ficar olhando para ele, pensando comigo mesma. Meu Deus, como fui sortuda! Encontrei um homem que me entende só pelo olhar, que sabe quando estou alegre ou triste sem que eu precise dizer nada. Alguém que me conhece de verdade. Nossa história de amor começou quando já não éramos mais jovenzinhos. Na verdade, eu tinha 48 anos quando conheci o Tião, numa festa de São João em Juazeiro. Eu estava sentada num banco da praça, observando os casais dançando forró, quando percebi aquele homem de chapéu de palha e camisa xadrez me olhando de longe. Ele tomou coragem e veio na minha direção, estendendo a mão calejada pelo trabalho na roça. "A senhora aceita dançar comigo?" perguntou com um sorriso tímido nos lábios. Dançamos a noite toda, como se nos conhecêssemos há décadas. Tinha algo nele que me parecia estranhamente familiar. A conversa fluía tão naturalmente que era impossível não notar como tínhamos gostos parecidos, jeitos similares e até mesmo algumas expressões idênticas. Várias pessoas comentaram naquela noite como formávamos um belo casal e, curiosamente, como nos parecíamos, como se fôssemos parentes distantes. Foram 2 anos de namoro antes do casamento simples na igrejinha de Nossa Senhora das Graças, no centro de Bom Sucesso. Me lembro da minha mãe, Josefa, chorando mais do que seria normal para uma cerimônia tão feliz. Na época, pensei que fosse apenas a emoção de me ver casada depois de tanto tempo sozinha, criando meus 3 filhos do primeiro casamento que tinha acabado há muitos anos. Nossa vida seguiu calma e feliz por quase 20 anos. Sebastião cuidando da nossa pequena horta nos fundos da casa. Eu fazendo doces caseiros que vendia para a mercearia do seu Antônio. Os filhos já estavam criados com suas próprias famílias e nos visitavam aos domingos, trazendo meus netos, enchendo a casa de risada, bagunça e alegria. Sebastião era um avô maravilhoso, daqueles que têm paciência infinita para contar histórias e ensinar coisas novas. Os meninos adoravam ajudar ele na horta, aprendendo como plantar, como cuidar da terra. Já as meninas ficavam encantadas com os brinquedos de madeira que ele fazia nas horas vagas.
Era lindo de ver o carinho que ele tinha com todos eles, mesmo não sendo avô de sangue. Os domingos eram sempre dias especiais. Eu acordava ainda mais cedo para preparar um almoço farto. Feijão tropeiro, arroz soltinho, galinha caipira e sempre aquele doce de mamão com cravo e canela que todo mundo adorava. A mesa ficava cheia, o coração também. Depois do almoço, enquanto os mais novos brincavam no quintal, nós, os mais velhos, ficávamos na varanda conversando sobre a vida, relembrando histórias antigas, planejando o futuro com aquela calma de quem já viveu bastante e sabe que o tempo tem seu próprio ritmo. Em dias de festa na cidade, como a quermesse anual ou o aniversário de Bom Sucesso, éramos sempre dos primeiros a chegar e dos últimos a sair. Sebastião não era muito de dançar, mas gostava de me ver dançando com as amigas. E sempre guardava uma quadrilha para dançarmos juntos, como naquela primeira noite em que nos conhecemos. Nesses momentos, eu me sentia jovem novamente, como se o tempo não tivesse passado. Nossa casa, simples, mas sempre bem cuidada, virou ponto de encontro para os amigos. Nas tardes de sábado, os senhores se reuniam para jogar dominó debaixo da mangueira do quintal, enquanto nós, as senhoras, ficávamos na cozinha trocando receitas, falando da vida, dando risada. Aquela casa era cheia de amor, de histórias, de memórias felizes. Era nosso cantinho no mundo, o lugar onde nos sentíamos completos. Sebastião não era homem de muitas palavras, mas sabia demonstrar amor de outras formas. Ele acordava antes de mim só para colher as flores mais bonitas do jardim e deixá-las num vasinho ao lado da cama. Fazia questão de segurar minha mão quando caminhávamos juntos pela cidade. E sempre, antes de dormir, me dava um beijo na testa e dizia baixinho: "Boa noite, meu amor. Obrigado por mais um dia ao seu lado." Era uma felicidade simples, dessas que a gente só valoriza de verdade quando está vivendo. Eu me sentia realizada, completa, como se tivesse encontrado meu lugar no mundo ao lado dele. Durante aqueles anos, nunca passou pela minha cabeça que algo pudesse ameaçar nossa felicidade, que algum segredo pudesse destruir tudo o que construímos juntos. Até que tudo começou a mudar. Foi numa tarde comum, dessas que pareciam iguais a tantas outras. Dona Zulmira, a parteira mais antiga da região, veio nos visitar. Ela já tinha seus 93 anos bem vividos, conhecia todo mundo na cidade e arredores, tinha trazido ao mundo pelo menos 3 gerações de moradores de Bom Sucesso. Enquanto tomávamos café na varanda, ela observava Sebastião com um olhar estranho, até que finalmente comentou: "Cida, não sei se é impressão minha, mas seu marido é a cara do seu falecido pai quando jovem. O mesmo jeito de andar, o mesmo olhar." Naquele momento eu ri e disse que era coincidência. Afinal, meu pai tinha morrido há muitos anos quando eu ainda era jovem. Sebastião nunca o conheceu, só viu em fotografias antigas. Mas aquele comentário, aparentemente inocente, plantou uma semente de inquietação no meu coração. De repente, comecei a reparar nos detalhes. A maneira como Sebastião coçava o queixo quando estava pensativo, idêntica ao meu pai nas fotos antigas. O formato das mãos, os mesmos dedos longos, até o jeito de rir, jogando a cabeça para trás. Coisas que antes passavam despercebidas, agora saltavam aos meus olhos, cada vez mais frequentes, cada vez mais perturbadoras. Outros comentários foram surgindo. Uma prima distante que veio nos visitar disse: "Surpresa! Nossa, Cida! Seu marido tem o mesmo sotaque que seu pai. E olha que ele nem é daqui." Um velho amigo da família comentou sem pensar muito: "Sebastião lembra tanto seu irmão mais velho, se ele tivesse vivido." O detalhe é que eu nunca tive um irmão mais velho. Pelo menos, não que eu soubesse. Eu tentava ignorar o que as pessoas falavam. Dizia a mim mesma que eram apenas coincidências, que as pessoas gostam de encontrar semelhanças onde não existem.
Mas havia algo dentro de mim, uma inquietação que crescia dia após dia. À noite, eu ficava acordada, olhando para Sebastião dormindo ao meu lado, procurando semelhanças com meu pai, com minha família, comigo mesma. Comecei a ter pesadelos confusos, onde rostos se misturavam, onde meu pai e Sebastião eram a mesma pessoa. Acordava assustada, suando frio, com o coração disparado. Percebi que precisava entender o que estava acontecendo. Não podia continuar vivendo com aquela angústia, com aquela sensação estranha que não me deixava em paz. Decidi investigar, buscar respostas, mesmo sem saber exatamente quais perguntas fazer. Comecei com minha mãe, Josefa. Ela já estava com 89 anos, morando numa casinha simples na entrada da cidade. A memória dela falhava em alguns momentos, mas ainda estava lúcida na maior parte do tempo. Numa tarde de domingo, enquanto todos estavam distraídos com o jogo de futebol na televisão, escapei para visitá-la. A casa da minha mãe sempre teve aquele cheiro característico de ervas secas e café recém-coado. Ela estava sentada na cadeira de balanço fazendo crochê quando cheguei. Seus olhos, ainda vivos apesar da idade, brilharam ao me ver. Conversamos banalidades por algum tempo, até que finalmente criei coragem para tocar no assunto que tanto me incomodava. Mãe, a senhora lembra de algum outro filho que o pai teve? Talvez antes de mim? O silêncio que seguiu foi perturbador. Vi as mãos trêmulas da minha mãe apertando o terço que sempre carregava. Seus olhos baixaram, evitando os meus, e sua voz, normalmente firme apesar da idade, saiu quase num sussurro. Por que está perguntando isso, minha filha? A resposta evasiva só aumentou minhas suspeitas. Insisti um pouco mais, falando sobre os comentários das pessoas, sobre as semelhanças que tinham notado. Ela ouviu tudo em silêncio, balançando levemente a cabeça, como se estivesse travando uma batalha interna. São só coincidências, Cida. As pessoas gostam de inventar histórias. Ela finalmente respondeu, mas havia algo no seu olhar, uma sombra de preocupação, talvez de culpa, que me dizia claramente que havia mais naquela história do que ela queria admitir. Voltei para casa naquele dia com mais dúvidas do que respostas. Algo estava errado, eu podia sentir. Havia um segredo enterrado em algum lugar do passado. Um segredo que agora ameaçava vir à tona e destruir a paz que levei uma vida inteira para construir. Foi então que comecei uma jornada de investigação pelas histórias da minha família. Vasculhei velhos baús guardados no sótão, álbuns de fotografias antigas, documentos amarelados pelo tempo. Entre papéis guardados por décadas, encontrei uma certidão de nascimento parcialmente rasgada e uma fotografia de minha mãe, muito jovem, segurando um bebê que não era eu, em frente a uma casa que nunca vi. O bebê na foto parecia ter poucos dias de vida. Minha mãe o segurava com um olhar distante, triste, bem diferente da expressão feliz que ela tinha nas fotos comigo quando nasci. Virei a fotografia e encontrei uma data escrita a lápis, já quase apagada pelo tempo. Era exatamente 3 anos antes do meu nascimento. Conversando com tios distantes, com antigos vizinhos, com qualquer pessoa que pudesse ter conhecido minha família naquela época, fui juntando pedaços dessa história. Minha mãe teria tido um filho antes de mim, fruto de seu relacionamento com meu pai, mas que por alguma razão foi dado para adoção. Era um segredo guardado a 7 chaves, em uma época em que mães solteiras eram duramente julgadas e famílias escondiam suas vergonhas a qualquer custo. As datas, os locais, tudo começava a fazer um terrível sentido. Sebastião tinha nascido na mesma cidade pequena onde meus pais moravam antes de se mudarem para Bom Sucesso. Ele foi criado por uma família adotiva. Nunca conheceu seus pais biológicos. O nome da mãe biológica não constava na certidão de nascimento dele, apenas o do pai adotivo. Quanto mais eu investigava,
Mais peças desse quebra-cabeça macabro se encaixavam. Uma noite encontrei no fundo de uma gaveta antiga um envelope selado, endereçado a uma certa Senhora Maria das Dores, em uma cidade vizinha. Dentro havia uma carta nunca enviada, escrita por minha mãe há mais de 40 anos, falando sobre um bebê que ela havia entregue, sobre a dor dessa separação, sobre o desejo de um dia reencontrar esse filho. Meu coração batia acelerado enquanto lia aquelas linhas. Era como se o mundo estivesse desmoronando ao meu redor. A suspeita que antes parecia absurda agora ganhava contornos cada vez mais reais, cada vez mais assustadores. Sebastião, o homem com quem eu havia me casado, com quem compartilhei minha vida por quase 20 anos, poderia ser meu irmão. A ideia era tão perturbadora, tão devastadora, que eu simplesmente não conseguia aceitar. Passei noites em claro, chorando silenciosamente para não acordar Sebastião, rezando para estar errada, para que tudo não passasse de uma terrível coincidência. Mas cada novo indício que encontrava só confirmava ainda mais aquela suspeita terrível. Eu precisava de uma resposta definitiva. Não podia continuar vivendo naquela angústia, naquela incerteza cruel. Foi então que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Fazer um teste de DNA sem que Sebastião soubesse, para confirmar ou descartar de uma vez por todas aquela possibilidade horrível. Peguei um fio de cabelo dele da escova que usava todas as manhãs e, com o coração pesado, procurei um laboratório na cidade grande mais próxima. A espera pelo resultado foi a pior tortura que já vivenciei. Cada dia parecia uma eternidade, cada hora um novo tormento. Eu mal conseguia olhar para Sebastião sem sentir uma dor profunda no peito, sem imaginar o que aconteceria se minhas suspeitas se confirmassem. Quando finalmente recebi o envelope com o resultado, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abri-lo. Encontrei um lugar isolado. Sentei-me sob uma árvore antiga no fundo do quintal. Respirei fundo várias vezes, tentando ganhar coragem para enfrentar aquela verdade, qualquer que fosse ela. O resultado era claro, cruel, definitivo. Sebastião e eu compartilhávamos o mesmo DNA paterno. Ele era, sem sombra de dúvida, meu irmão que foi adotado por outra família. Naquele momento senti como se todo o ar tivesse sido arrancado dos meus pulmões. Uma onda de náusea me invadiu, e por alguns instantes achei que fosse desmaiar ali mesmo. Minha vida inteira, tudo que eu acreditava ser verdade, desmoronava diante dos meus olhos. O amor que eu sentia, que eu acreditava ser tão puro e perfeito, agora estava manchado por uma verdade terrível demais para ser aceita. Como eu poderia olhar para Sebastião novamente? Como poderia continuar vivendo sob o mesmo teto, dividindo a mesma cama, sabendo o que agora eu sabia? A simples ideia me causava um desespero tão grande que eu mal conseguia respirar. De repente, todas as memórias felizes que construímos juntos pareciam contaminadas, envenenadas por esse segredo terrível. Passei o resto daquele dia vagando sem rumo pelos cantos mais afastados da propriedade, tentando organizar meus pensamentos, tentando encontrar uma saída para aquela situação impossível. Não conseguia comer, não conseguia sorrir, não conseguia fingir que tudo estava bem quando meu mundo tinha acabado de desabar. Quando voltei para casa, já era noite. Sebastião estava na sala, preocupado com minha ausência. Seus olhos, aqueles olhos que eu tanto amava, agora pareciam diferentes para mim, como não tinha notado antes. Eram os mesmos olhos do meu pai, os mesmos que eu via todas as manhãs no espelho. "Onde você estava, Cida?" Fiquei preocupado. Ele disse com aquela voz calma e gentil que sempre me aqueceu o coração, mas que agora só aumentava minha dor. Menti. Disse que precisava ficar sozinha, pensar em algumas coisas. Ele aceitou minha explicação sem questionar, respeitando meu espaço como sempre fez. Essa sensibilidade, essa compreensão que sempre admirei nele,
Agora parecia uma terrível ironia do destino. Dormir naquela noite foi impossível. Eu ficava olhando para o teto, sentindo o peso daquela verdade me esmagando, enquanto Sebastião dormia tranquilamente ao meu lado, sem imaginar o turbilhão que acontecia dentro de mim. Quanto tempo eu conseguiria manter aquele segredo? Qual seria o custo desse silêncio para minha sanidade? Nos dias que se seguiram, vivi como uma sombra de mim mesma. Cada gesto carinhoso de Sebastião, cada palavra gentil, cada sorriso agora era uma agulhada no meu coração. Eu me afastava quando ele tentava me abraçar, inventava desculpas quando ele queria conversar. Via a confusão e a dor nos olhos dele, mas não conseguia explicar. Não tinha coragem de destruir sua vida como a minha estava destruída. À noite, quando todos dormiam, eu chorava silenciosamente, abraçada ao travesseiro para abafar os soluços. Chorava pelo amor perdido, pela felicidade destruída, pelo futuro que nunca mais seria o mesmo. Chorava pela cruel ironia de ter encontrado meu irmão perdido da forma mais terrível possível. Eu sabia que precisava tomar uma decisão. Não podia continuar vivendo naquela mentira, naquela farsa dolorosa. Mas também não tinha coragem de contar a verdade a Sebastião, de ver o horror em seus olhos quando descobrisse, de presenciar seu mundo desabando como o meu já havia desabado. Foi então que decidi confrontar minha mãe mais uma vez. Precisava entender por que ela permitiu que isso acontecesse. Por que nunca disse nada, mesmo sabendo quem Sebastião era, desde o momento em que o conheceu. Numa manhã cinzenta, enquanto Sebastião tinha ido à cidade vizinha resolver alguns assuntos, fui até a casa da minha mãe com o resultado do exame em mãos. Dessa vez, não haveria como ela fugir da verdade. Encontrei-a sentada na varanda, como sempre, com o olhar perdido na rua. Quando me viu chegando com aquela expressão devastada, algo em seus olhos mudou. Era como se ela soubesse exatamente por que eu estava ali, o que eu havia descoberto. Sem dizer uma palavra, entreguei-lhe o envelope com o resultado do exame. Ela o pegou com mãos trêmulas, mas não o abriu. Não precisava. Ela já sabia o que estava escrito ali. "Por que, mãe?" Foi tudo o que consegui dizer, com a voz embargada pelas lágrimas que não conseguia mais conter. "Por que a senhora deixou isso acontecer?" Minha mãe fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças para enfrentar aquele momento que talvez temesse há anos. Quando voltou a me olhar, havia uma dor profunda em seu olhar. Uma dor antiga, guardada por décadas. "Eu tive seu irmão quando ainda era muito jovem, antes mesmo de me casar oficialmente com seu pai." Ela começou, com a voz quase um sussurro. "Naquela época, ter um filho sem ser casada era uma vergonha terrível. Meus pais me obrigaram a dar o bebê para adoção, para uma família de uma cidade vizinha. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida." Ela parou por um momento, tentando conter as lágrimas que agora escorriam livremente por seu rosto enrugado. "Quando você trouxe Sebastião aqui pela primeira vez, eu soube imediatamente quem ele era. Aqueles olhos. São os mesmos olhos do seu pai. Eu quis dizer alguma coisa, quis impedir, mas... Mas o que, mãe?" Eu perguntei com uma raiva que nunca tinha sentido antes. O que poderia ser mais importante do que impedir essa tragédia? "Vocês estavam tão felizes, Cida." Ela respondeu com a voz quebrada pela emoção. "E eu tive medo. Medo de perder vocês dois de uma vez. Medo de que vocês me odiassem por ter escondido essa verdade por tanto tempo. Cada dia que passava ficava mais difícil falar, até que se tornou impossível." Olhei para minha mãe naquele momento e vi uma mulher quebrada pelo peso dos próprios segredos, consumida pela culpa e pelo medo. Parte de mim queria gritar com ela, culpá-la por toda a dor que eu estava sentindo.
Mas outra parte, talvez mais sábia, entendia que ela também era vítima das circunstâncias, das convenções sociais cruéis de sua época, de suas próprias fraquezas humanas. "O que eu faço agora, mãe?" Perguntei, sentindo-me completamente perdida, como uma criança pequena pedindo direção. Como eu conto isso a Sebastião? Como a gente segue vivendo depois de uma revelação dessas? Minha mãe não tinha respostas. Ninguém teria. Aquela situação estava além de qualquer conselho, além de qualquer solução simples. Saí daquela casa ainda mais confusa, ainda mais desesperada do que quando entrei. Durante dias, adiei o inevitável. Continuei vivendo naquela farsa dolorosa, vendo Sebastião se preocupar cada vez mais com meu comportamento distante, com minha tristeza constante. Ele chegou a perguntar se eu estava doente, se havia acontecido algo que ele não sabia. Em cada pergunta, em cada olhar preocupado, eu via o amor que ele sentia por mim. Um amor agora impossível, proibido pela própria natureza. Foi numa noite de tempestade que finalmente encontrei coragem para contar a verdade. Estávamos sentados na varanda, observando a chuva cair com força, o barulho dos trovões abafando o silêncio pesado que havia se instalado entre nós. Sebastião segurava minha mão, como sempre fazia. Mas agora eu mal conseguia suportar aquele toque. "Precisamos conversar", eu disse finalmente, sentindo meu coração bater tão forte que achei que ele pudesse ouvir. O olhar dele era de preocupação sincera, de amor verdadeiro. Isso só tornava tudo ainda mais difícil. "O que foi, Cida? Você anda tão estranha ultimamente. Estou preocupado com você." Respirei fundo, buscando forças onde não havia mais nenhuma. Como se conta a alguém que a vida que construíram juntos era baseada numa mentira terrível. Como se destrói o mundo de alguém com apenas algumas palavras. "Sebastião, eu descobri algo. Algo que vai mudar tudo entre nós." Comecei com a voz trêmula. "Eu não sei como dizer isso. Não sei se existe uma forma menos dolorosa." Ele apertou minha mão, tentando me transmitir segurança, sem imaginar o abismo para o qual estávamos prestes a cair. "Você pode me contar qualquer coisa, Cida. Seja o que for, vamos enfrentar juntos." Aquelas palavras, tão cheias de amor e confiança, quase me fizeram desistir. Por um breve momento, considerei guardar aquele segredo para sempre, continuar vivendo naquela mentira para preservar nossa felicidade. Mas eu sabia que não conseguiria. A verdade já havia me consumido por dentro, já havia envenenado tudo que sentíamos um pelo outro. "Sebastião", eu disse finalmente, reunindo toda a coragem que me restava. "Descobri que você é meu irmão." O tempo pareceu parar naquele instante. Vi a confusão em seus olhos e finalmente o horror quando compreendeu o que eu estava dizendo. Ele soltou minha mão como se tivesse levado um choque. Levantou-se bruscamente, afastando-se de mim como se eu fosse a portadora de uma doença contagiosa. "Do que você está falando, Cida? Isso não pode ser verdade", ele disse com a voz alterada pelo choque. Mostrei a ele todas as evidências que havia coletado. O exame de DNA, as fotos antigas, os documentos encontrados. Tudo que provava aquela terrível verdade. Vi seu rosto perder a cor enquanto tentava entender aquela revelação. Enquanto percebia que tudo o que vivemos juntos agora estava manchado por essa descoberta. A reação dele foi horrível. Primeiro veio o choque, depois a negação, a raiva e, finalmente, um desespero profundo que refletia exatamente o que eu estava sentindo. Ele chorou como nunca o tinha visto chorar antes. Soluços que pareciam vir do fundo da alma, que expressavam uma dor para a qual não existiam palavras. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Ficamos acordados até o amanhecer, tentando processar o que havia acontecido,
tentando entender como seguiríamos dali em diante. Não havia manual para lidar com uma situação como aquela. Não havia precedentes em que nos basear. Nos dias que se seguiram, a casa que antes era nosso refúgio se transformou numa prisão silenciosa. Cada canto guardava memórias de um amor que agora sabíamos ser proibido. Cada objeto, cada fotografia era um lembrete doloroso do que perdemos, do que nunca deveríamos ter tido. Sebastião se mudou para o quarto de hóspedes e passávamos a maior parte do tempo evitando um ao outro, incapazes de lidar com a presença que agora causava tanto desconforto, tanta dor. Quando nos encontrávamos pela casa, o silêncio era pesado, constrangedor, cheio de palavras não ditas e sentimentos que não podíamos mais expressar. Aos poucos, começamos a conversar novamente, não como marido e mulher, mas como duas pessoas tentando encontrar um caminho em meio a uma situação impossível. Falamos sobre nosso passado, sobre como nossas vidas poderiam ter sido diferentes se a verdade tivesse sido revelada antes, sobre o ódio que sentíamos por terem escondido isso de nós. Foi uma tarde particularmente difícil quando decidimos o que fazer dali em diante. Estávamos sentados na mesa da cozinha, uma xícara de café intocada à nossa frente, o peso da decisão deixando o ar quase irrespirável. Não podemos continuar vivendo assim, Sebastião disse finalmente, com uma tristeza resignada na voz. Cada dia nessa casa está me matando por dentro. Eu sabia que ele estava certo. A cada dia que passava, a dor só aumentava. As lembranças só se tornavam mais vívidas e dolorosas. Precisávamos de um novo começo, mesmo que isso significasse nos separar para sempre. Para onde você vai? Perguntei, sentindo meu coração se despedaçar um pouco mais, mesmo sabendo que era a única decisão possível. Tenho um primo em Petrolina. Ele respondeu, evitando meu olhar. Vou ficar com ele por um tempo, até encontrar meu próprio lugar. Naquela noite, ajudei Sebastião a arrumar suas malas. Foi um processo lento, doloroso, cheio de pausas. Naquela noite, ajudei Sebastião a arrumar suas malas. Foi um processo lento, doloroso, cheio de pausas silenciosas e olhares que diziam tudo, mas que a gente não conseguia explicar. Cada objeto que colocávamos na mala trazia uma memória, uma história que agora precisava ser deixada para trás. Fotografias, presentes, lembranças de viagens. Tantos fragmentos de uma vida que já não poderia mais existir. Na manhã seguinte, um táxi esperava na frente de casa. A vizinhança inteira comentaria depois, curiosa sobre aquela partida repentina, criando histórias para explicar o que havia acontecido com aquele casal que parecia tão feliz. Ninguém jamais poderia imaginar a verdade. Nossa despedida foi breve, sem emoção, como se qualquer demonstração mais intensa de emoção pudesse quebrar o frágil controle que havíamos construído para lidar com aquela situação. Um abraço rápido, um "cuide-se bem", sussurrado, e ele partiu, levando consigo metade da minha vida, metade do meu coração. A casa, antes tão cheia de vida e alegria, tornou-se um espaço vazio, cheia de lembranças tristes. Nos primeiros dias após a partida de Sebastião, eu vagava pelos cômodos como uma alma perdida, incapaz de encontrar paz ou conforto em qualquer lugar. O silêncio era muito alto. A solidão era difícil de aguentar. As noites eram as piores. Deitada sozinha naquela cama que dividimos por tantos anos, eu revivia cada momento, cada lembrança feliz agora manchada pelo conhecimento terrível que havíamos adquirido. Muitas vezes adormecia chorando. Doía tanto que parecia que nunca ia passar. As pessoas da cidade, sempre atentas a qualquer mudança, começaram a notar meu sofrimento, a ausência de Sebastião, o fim repentino do nosso casamento que parecia perfeito. Os rumores se espalharam rapidamente, como sempre acontece em cidades pequenas. Alguns diziam que ele havia me traído.
outros que tínhamos problemas financeiros graves, e alguns até sugeriam que ele estava doente e não queria que eu sofresse vendo seu declínio. Eu deixava que falassem. Qualquer história, por mais dolorosa ou injusta que fosse, era melhor que a verdade. Como explicar às pessoas que eu havia me casado com meu próprio irmão, sem saber? Como fazê-las entender a dor indescritível de descobrir que o amor da sua vida é, na verdade, um amor proibido por natureza? Meus filhos, preocupados com minha tristeza profunda, tentavam me consolar da melhor maneira possível. Visitavam com mais frequência, traziam os netos para alegrar a casa, insistiam para que eu saísse, me distraísse, encontrasse novos interesses. Eles acreditavam que eu estava sofrendo por um divórcio comum, pela separação de um casamento longo. Não tinham ideia do verdadeiro motivo da minha dor. Minha relação com minha mãe nunca mais foi a mesma. Havia agora um abismo entre nós, por causa de tantos anos de segredo e pela dor que aqueles segredos causaram. Eu sabia que precisava encontrar em mim a capacidade de perdoá-la, de entender as circunstâncias que a levaram a tomar aquelas decisões. Mas o perdão é um processo lento, difícil, que exige mais força do que muitas vezes achamos ter. A verdade é que minha raiva dela era também uma forma de fugir da responsabilidade de começar minha vida de novo. Enquanto eu pudesse culpá-la pelo que aconteceu, não precisava enfrentar o vazio que agora existia dentro de mim. Não precisava encontrar coragem para seguir em frente. Foi numa tarde de outono, quase 6 meses após a partida de Sebastião, que algo mudou dentro de mim. Eu estava sentada na varanda, observando as folhas caírem lentamente das árvores, quando percebi que não podia continuar vivendo daquela forma. A dor nunca desapareceria completamente. Eu sabia disso, mas não podia permitir que ela definisse o resto da minha vida. Naquele mesmo dia, tomei uma decisão. Recomeçaria do zero. Não podia continuar naquela casa, cercada por memórias que só alimentavam minha tristeza. Precisava de um novo lugar, um novo começo, uma chance de redescobrir quem eu era sem Sebastião ao meu lado. Vendi a casa, com tudo o que havia dentro dela. Foi uma decisão difícil, dolorosa, mas necessária. Cada objeto ali dentro me lembrava dele, da vida que tínhamos construído juntos. Mantive apenas algumas lembranças pessoais, fotografias antigas da minha família, objetos que tinham significado para mim antes de conhecê-lo. Mudei-me para um pequeno apartamento no centro da cidade, perto de uma praça cheia de árvores onde idosos se reuniam para jogar dominó e conversar sobre os velhos tempos. Era um lugar simples, mas acolhedor, um espaço onde eu poderia começar a reescrever minha história. Aos poucos, comecei a criar novas rotinas, novos hábitos. Pela manhã, caminhava pela praça, sentindo o sol no rosto, cumprimentando as pessoas que, aos poucos, se tornavam conhecidas. À tarde, comecei a frequentar um centro comunitário, onde aprendi a pintar, descobrindo um talento que nem sabia que tinha. À noite, lia livros que nunca tive tempo de ler. Ouvia música. Escrevia em um diário os pensamentos e sentimentos que antes guardava para mim mesma. Foi nesse centro comunitário que conheci outras mulheres com histórias de vida igualmente complicadas. Mulheres que haviam perdido maridos, filhos, que haviam enfrentado doenças graves, traições, abandonos. Mulheres que, como eu, estavam tentando reconstruir suas vidas depois de perdas devastadoras. Formamos um pequeno grupo de apoio informal. Nos reuníamos uma vez por semana para conversar, compartilhar experiências, oferecer conforto e compreensão mútua. Pela primeira vez desde que Sebastião partiu, senti que não estava sozinha na minha dor, que outras pessoas também conheciam o significado da perda profunda e, ainda assim, conseguiam encontrar motivos para seguir em frente. Nunca contei a elas a verdadeira natureza da minha perda, claro. Disse apenas que havia me separado do meu marido,
depois de descobrir um segredo que tornava impossível nossa continuação como casal. Elas respeitaram minha privacidade. Nunca insistiram para que eu contasse mais do que estava preparada para compartilhar. Com o passar dos meses, percebi uma mudança sutil dentro de mim. A dor ainda estava lá, e eu sabia que sempre estaria. Uma dor que tomava conta de mim por completa. Havia momentos de alegria, de satisfação, de realização pessoal que antes pareciam impossíveis. Eu estava lentamente aprendendo a viver novamente. Foi quase um ano depois da nossa separação que recebi notícias de Sebastião. Uma carta simples, com poucas linhas, contando que ele havia se mudado para o Ceará, que estava trabalhando como carpinteiro numa pequena cidade litorânea, que estava tentando reconstruir sua vida da melhor maneira possível. A carta não mencionava nosso passado, nossa história, o que havíamos descoberto. Era como se ele estivesse escrevendo para uma conhecida distante, não para a mulher que foi sua esposa por quase 20 anos. Ainda assim, entre as linhas, percebi a mesma dor que eu sentia, a mesma luta diária para encontrar um novo sentido para a vida. Respondi da mesma forma, respeitando o distanciamento que ele havia estabelecido. Contei sobre minha mudança, sobre minhas novas atividades, sobre como estava tentando seguir em frente. Não mencionei a saudade que ainda sentia, as noites em que acordava chamando por ele, os momentos em que algo simples, uma música, um cheiro, uma paisagem, trazia de volta todas as memórias que eu tentava deixar para trás. Essa troca de cartas continuou, sempre mantendo aquela distância segura, como se a gente já soubesse sem precisar falar que algumas coisas eram dolorosas demais para serem mencionadas. Dava um alívio, mesmo sendo triste, que estava encontrando seu caminho, mesmo que esse caminho fosse tão distante do meu. Com o tempo, comecei a desenvolver uma relação diferente com minha mãe. Não era a mesma proximidade que tínhamos antes. A confiança estava irremediavelmente quebrada. Mas havia um novo entendimento entre nós. Ela estava envelhecendo rapidamente, cada vez mais frágil, e eu sabia que não teria muito mais tempo com ela. Um dia, visitando-a em sua casa pequena, encontrei-a mais abatida que o normal, com um olhar distante que me preocupou imediatamente. "O que foi, mãe? A senhora não está se sentindo bem?" Ela segurou minha mão com força surpreendente para alguém tão idosa, seus olhos subitamente claros e lúcidos. "Cida, estou cansada de carregar esse peso. Preciso que você saiba toda a verdade antes que seja tarde demais." Me deu um aperto no peito. Achava que já conhecia toda a verdade, que não havia mais segredos a serem revelados. Mas o olhar da minha mãe dizia o contrário. "Seu pai não é o pai biológico do Sebastião," ela disse finalmente, com uma voz que mal conseguia esconder o tremor da emoção. Fiquei em silêncio, tentando processar o que aquelas palavras significavam. Se meu pai não era o pai biológico de Sebastião, então... "O que a senhora está dizendo?" Perguntei, sentindo uma confusão enorme, uma mistura de alívio e desconfiança. Quando eu era jovem, antes de me casar com seu pai, tive um relacionamento breve com outro homem, Antônio Barreto, que trabalhava nas terras vizinhas. Engravidei, mas ele desapareceu assim que soube. Sua avó me convenceu a dar o bebê para adoção. Disse que ninguém me aceitaria com um filho sem pai. Seu pai me conheceu logo depois. Soube de tudo e, mesmo assim, quis se casar comigo. Ele me amava de verdade, Cida. Ela pausou, respirando com dificuldade, como se cada palavra exigisse um esforço imenso. "O exame que vocês fizeram mostra que Sebastião é filho do seu pai, porque todos na família do Antônio tinham genes muito parecidos com os da família do seu pai. Eles eram primos distantes, você sabe como é no interior. As famílias acabam se cruzando. O exame não conseguiu distinguir, mas eu sei a verdade. Sebastião não é seu irmão de sangue.
Vocês não compartilham o mesmo pai. Aquelas palavras caíram sobre mim como um raio em céu aberto. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Era possível que tudo o que sofri, todo o desespero, toda a dor, tivesse sido por nada? Por que a senhora não disse isso antes? Perguntei com a voz tremendo de emoção. Por que deixou que a gente passasse por todo esse sofrimento? Porque eu não tinha certeza, Cida. Ela respondeu com lágrimas nos olhos. Quando vocês me mostraram o resultado do exame, fiquei tão chocada quanto vocês. Achei que talvez estivesse errada, que talvez seu pai fosse realmente o pai de Sebastião. Só depois, conversando com minha irmã mais velha, relembrando as datas, que percebi que não poderia ser. Seu pai estava viajando quando Sebastião foi concebido. Tem que ser filho do Antônio. Mas aí vocês já tinham se separado, já estavam sofrendo tanto. Tive medo de causar ainda mais confusão. Saí da casa da minha mãe naquele dia com a cabeça girando. Não sabia o que pensar, o que acreditar. Parte de mim queria correr para Sebastião, contar essa nova versão, essa possibilidade de que nosso amor não fosse tão proibido quanto pensávamos. Outra parte hesitava, temendo criar falsas esperanças, temendo que, no final, a verdade fosse ainda mais dolorosa do que já era. Decidi procurar um especialista, alguém que pudesse me explicar melhor como funcionam os testes de DNA, quais são as possibilidades de erro, como interpretar corretamente os resultados que tínhamos recebido. O médico que consultei foi claro. Sim, era possível que o teste tivesse mostrado uma relação de parentesco que não existia, especialmente se as famílias em questão já tivessem algum laços de sangue anterior. Seria necessário fazer testes mais específicos, mais detalhados, para ter certeza absoluta. Passei noites inteiras pensando no que fazer com essa informação. Deveria compartilhá-la com Sebastião? Deveria sugerir que fizéssemos novos testes? Ou seria melhor deixar as coisas como estavam, aceitar que nosso relacionamento havia terminado e seguir em frente com nossas vidas separadas? A verdade é que, mesmo que não fôssemos irmãos biológicos, muito havia mudado entre nós. A dor, o trauma, o afastamento, tudo isso havia criado barreiras que talvez fossem impossíveis de ultrapassar. Talvez fosse melhor deixar o passado no passado. Mas havia momentos, especialmente nas noites solitárias, em que eu me permitia imaginar um futuro diferente. E se realmente não fôssemos irmãos? E se pudéssemos recomeçar com um novo entendimento do amor que tínhamos? Será que ainda havia chance para nós? Depois de semanas de indecisão, finalmente escrevi para Sebastião. Uma carta longa, detalhada, contando tudo que minha mãe havia revelado, explicando as possibilidades que o médico havia mencionado. Não pedi nada, não sugeri nenhum caminho a seguir. Apenas compartilhei a informação, deixando nas mãos dele o que fazer com ela. A espera pela resposta foi agonizante. Cada dia parecia uma eternidade. Cada carteiro que passava pela rua fazia meu coração acelerar com expectativa e medo. O que ele pensaria? Como reagiria a essa possibilidade? Quando finalmente recebi sua carta, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abri-la. A mensagem era breve, direta, típica de Sebastião. Cida, recebi sua carta e preciso te ver pessoalmente. Estarei em Bom Sucesso no próximo fim de semana. Podemos nos encontrar na Praça Central no sábado, às 10 da manhã? Sebastião. Aquela semana foi a mais longa da minha vida. Não conseguia me concentrar em nada, minha mente constantemente vagando para o que aquele encontro poderia significar. Experimentei todos os sentimentos possíveis: esperança, medo, ansiedade, expectativa, receio. Temi que ele viesse apenas para confirmar que nosso relacionamento estava definitivamente terminado, independente dessa nova informação. Mas também sonhei com a possibilidade de um recomeço,
de uma chance de recuperar o que havíamos perdido. O sábado amanheceu com um céu limpo, de um azul intenso que parecia um bom presságio. Vesti-me com cuidado, escolhendo roupas simples, mas que sabia que ele gostava. Cheguei à praça meia hora antes do combinado, incapaz de ficar em casa esperando mais um minuto sequer. E então o vi, caminhando lentamente em minha direção. Estava mais magro, com algumas mechas brancas no cabelo que antes não estavam lá, mas ainda era o mesmo Sebastião, o homem que amei por tantos anos. Seu olhar, quando encontrou o meu, tinha uma mistura de emoções que não consegui decifrar completamente. Cida! Ele disse simplesmente quando chegou perto, como se meu nome contivesse tudo o que precisava ser dito. Sebastião! Respondi, sentindo meu coração bater tão forte que achei que ele poderia ouvir. Sentamos num banco da praça, aquele mesmo onde havíamos passado tantas tardes juntos, observando-te o movimento da cidade, planejando nosso futuro. Havia um silêncio entre nós. Não desconfortável, mas cheio de significados, de histórias não contadas, de sentimentos contidos. Mandei fazer outro teste de DNA, ele disse finalmente, olhando para frente, não diretamente para mim. Um mais completo, como sua carta mencionou. Prendi a respiração, esperando, temendo o que viria a seguir. O resultado chegou ontem, ele continuou, agora virando-se para me olhar diretamente. Não somos irmãos, Cida. Não compartilhamos o mesmo pai biológico. Fechei os olhos por um momento, sentindo uma onda de alívio tão intensa que quase me deixou tonta. Não somos irmãos. As palavras ecoavam na minha mente, em meu coração, como uma prece, como uma libertação. Mas isso não muda o que passamos. Sebastião continuou, sua voz agora mais suave, mais cuidadosa. Não apaga a dor, o tempo separados, tudo o que vivemos acreditando naquilo. Eu sei, respondi, sentindo lágrimas se formarem nos meus olhos. Muita coisa mudou, não é? Ele assentiu, um sorriso triste brincando em seus lábios. Tudo mudou, nós mudamos, mas algumas coisas permanecem as mesmas, Cida. Olhei para ele, questionando silenciosamente. O que sinto por você? Ele explicou, sua voz quase um sussurro. Isso nunca mudou, mesmo quando achei que deveria, mesmo quando tentei com todas as forças esquecer. Não consegui conter as lágrimas que agora corriam livremente pelo meu rosto. Era tudo o que eu queria ouvir, tudo o que eu tinha medo de esperar. Mas não vai ser fácil, você sabe. Ele continuou, sempre prático, sempre realista. Não podemos simplesmente voltar ao que éramos antes. Há muita coisa para reconstruir, muita confiança para restaurar. Estou disposta a tentar, respondi, sentindo uma determinação nova, uma força que não sabia que ainda tinha. Dia após dia, com calma, com paciência, se você também estiver disposto. Ele pegou minha mão entre as suas, aquele toque tão familiar e ao mesmo tempo tão novo, tão cheio de possibilidades renovadas. Estou disposto, Cida, para recomeçar, para descobrir quem podemos ser juntos agora, depois de tudo que vivemos. Naquele momento, sentados naquele banco de praça, enquanto as pessoas olhavam curiosas, fizemos uma promessa como se a gente prometesse um ao outro, sem falar nada. Uma promessa de paciência, de compreensão, de reconstrução lenta e cuidadosa do que havíamos perdido. Não voltamos imediatamente a morar juntos. Havia feridas demais, memórias demais, que precisavam ser curadas antes. Começamos de novo, como se fôssemos um casal recém-formado, com encontros simples, conversas longas, redescobrindo um ao outro depois de tudo que havíamos passado. As pessoas da cidade, é claro, notaram a mudança. Os rumores se espalharam rapidamente. O casal que havia se separado tão misteriosamente
estava se juntando de novo. Estava dando uma nova chance ao amor. Ninguém jamais soube a verdadeira razão da nossa separação. E assim estava bom. Algumas histórias são nossas para guardar, nossas para superar. Minha relação com minha mãe também começou a se curar. Não foi fácil. A mágoa não desapareceu da noite para o dia. Mas comecei a enxergar com mais clareza o contexto em que ela havia tomado suas decisões, as pressões sociais que enfrentou, a dor que também carregou silenciosamente por tantos anos. Ela faleceu quase um ano depois, em paz consigo mesma, sabendo que eu e Sebastião estávamos juntos novamente, que havíamos encontrado um caminho para a felicidade, apesar de tudo. Em seu leito de morte, segurei sua mão e disse que a perdoava, que entendia, que a amava, apesar de tudo. O sorriso sereno em seu rosto me mostrou que era tudo o que ela precisava ouvir. Sebastião e eu nos casamos novamente. Um casamento simples só para os mais chegados, cercados apenas por nossos filhos, netos e alguns amigos muito próximos. Não era o mesmo casamento de antes. Éramos pessoas diferentes agora, transformadas pela dor, pela separação, pela descoberta de uma verdade que quase nos destruiu. E então, quando tudo parecia finalmente em paz, recebi outra carta. Mas essa história fica para outro dia. Se você quer saber o que estava escrito nessa carta misteriosa, se inscreva no canal e comenta aí. Parte 2. Assim eu volto aqui e continuo essa história com você.